Sirin fica pé da vida. Pega o brinquedo que Saltilmes estava brincando, dizendo que vai quebrar. Doruk e Saltilmes tentam pegar o brinquedo, enquanto Sirin exige que as crianças se desculpem com ela. Enver chega ali, segura firme o braço de Sirin e pega o brinquedo. Ele expulsa a cobra da oficina. Fazilet pergunta a Bahar se ela pensou em casar quando pensava que o Sarp havia falecido. Bahar diz que nunca pensou, e naquela época não pensava em si como mulher, só como mãe mesmo. Ela diz que seus filhos eram a razão de sua vida. Sempre foram, e não sabe o que seria dela sem eles. Fazilet diz que então ela conheceu o Arif. Bahar diz que o Arif e o Sarp eram bem diferentes. O Arif é reservado e muito introvertido. Ela diz que o que mais gostou do Arif foi a maneira que tratou seus filhos, com muita gentileza e sinceridade. Bahar diz que o amor que sentiu pelo Sarp foi amor à primeira vista, mas o que sente pelo Arif veio pouco a pouco. Ela diz que o Arif faz ela se lembrar o que é ser mulher, que agora é mãe e mulher, porque o Arif fez ela se sentir viva outra vez. À noite, Fazilet ouve a gravação de Bahar enquanto digita o livro. Bahar explicou à senhora que amar o Arif era estranho, porque sentia que traía o Sarp, mas ao mesmo tempo se sentia viva. Ela disse que se no final o Arif não fosse um homem bom, iria se sentir culpada, mas no fundo sabia que ele era perfeito. Bahar contou para Fazilet que depois, quando o Sarp voltou, não sabia nem o que dizer, e foi aí que tornou uma mulher que amava 2 homens. Ela disse que naquele tempo foi quando pagou por suas palavras do passado, que se tornou o que tanto odiava. Bahar disse que não iria abandonar o Arif porque já amava ele. Não era uma coisa simples. Ela disse que também estaria mentindo se dissesse para o Sarp que não o amava, mas porque na época que ficou com o Arif, parte de seu coração ainda batia pelo Sarp, que na verdade bate até hoje. Fazilet perguntou se mesmo assim ela decidiu ficar com o Sarp. Bahar confirmou, mas isso não significava que não amava o Arif, que a grande verdade é que amava os dois. Fazilet diz que certamente ela se sentia mal. Bahar diz que naquela época, sim, se sentia horrível por isso, mas agora não se sente mais mal. Ela confessou a Fazilet que se deixasse de gostar de um deles para ficar com o outro, aí sim teria se sentido muito mal. Se tivesse desistido do Arif com a volta do Sarp, não seria por não amá-lo. Enver diz a Bahar, Arif e Seida que se não tivesse chegado, a Sirin teria destruído o brinquedo de uma criança. Seida diz ao pai que a Sirin precisa ser internada. Arif diz que na verdade ainda tem mais. Ele conta que ela teve uma discussão feia com o rapaz que trabalha no café. Enver diz que hoje ficou realmente com medo que a Sirin fizesse algo com as crianças. Já a sós com Seida, Enver diz a ela que, como todos sabem, o seu Henry está com dificuldade de conseguir todo o dinheiro para o Dorsum, e como ele vendeu seu terreno, pode lhe dar uma parte para ajudar. Saltilmes ouve atrás da porta. Seida agradece Enver, mas não aceita, dizendo que vai se virar sozinha. Ela diz que está à espera de um milagre. Seida diz que ele é um bom pai, não tem como dizer que não o ama, e o abraça. Enver a chama de filha. Depois, Saltilmes diz a Seida que vai voltar para o Dorsum, pois quer isso. Seida fica surpresa e pergunta por quê. Saltilmes diz que aquele lugar não é para o Arda, ele não ia conseguir trabalhar. Seida pergunta e ele. Saltilmes diz que já é acostumado e vai ficar bem lá. Seida, chorando, diz a Saltilmes que ele não vai voltar lá e pede que ele não diga isso na frente do pai dele. Saltilmes diz que seu pai não gosta dele e falou mal dele. Seida pergunta de onde ele tirou isso. Saltilmes diz: a cabeça de Cacho me disse isso. Seida diz que o pai dele contou que ele é um menino muito inteligente e o Henry morreria por ele. Ela garante que nem ele e nem o Arda irão ficar com o Dorsum. Saltilmes pergunta se existe um milagre de verdade. Seida responde que sim, e um dia ele irá ver. Os dois se abraçam. No café, Sirin avisa que já irá embora. Arif decide ir atrás dela. Ele chama por ela e diz para irem juntos. Sirin pergunta por quê. Arif diz que vão para o mesmo lugar e se tem algum problema. Sirin diz que está tudo bem e comenta que está com a sensação que ele quer lhe perguntar alguma coisa. Arif diz que ela está certa,
que na noite que ela estava com o ladrão, ouviu a conversa dela com ele e disse que tinha matado o marido da irmã. Sem nenhum pudor, a assassina diz: sim, eu falei, isso não é nenhum segredo. Todo mundo sabe que o Sarp foi expulso da balsa por minha causa. Arif questiona se foi isso mesmo que ela quis dizer, porque na verdade está meio confuso. Sirin pergunta por quê. Arif diz que ela falou que havia matado o marido da irmã recentemente, e o Sarp caiu da balsa há anos. Sirin pergunta e daí? Arif diz que o Sarp acabou de morrer, e confronta se ela fez algo com ele no hospital. Sirin se recorda de quando tirou a vida de Sarp no hospital. Psicopata, Sirin começa a dar risada e assume. Parabéns, Arif, você não é tão burro quanto eu pensava. Você me descobriu. Sim, é verdade, eu fechei mesmo o soro do Sarp e ele morreu. É muito gostoso matar alguém com tamanha felicidade. Ah, mas que peninha. Você não pode provar, porque não existe nenhuma prova. Uma está na cova e a outra no lixo. Ou seja, não tem nada que você possa fazer a não ser conviver com isso, não é? Mas isso não deve ser tão ruim para você. Eu acho que você deve me agradecer, é claro. Você tem que me agradecer. Afinal, eu deixei o seu caminho livre com a Bahar. Arif fica horrorizado com a confissão de Sirin. Ela debocha e sai sozinha na rua. Arif fica ali atrás e gravou toda a confissão de Sirin em seu celular. Seida vê Sirin chegando no prédio. Ela puxa Sirin pelos cabelos e diz que sabe que ela tentou bater em seu filho. Seida chama Sirin de idiota e dá uns puxões nela. Enver chama por Sirin lá de cima e ela finge que já está indo. Seida solta Sirin e ela a xinga de desgraçada. Sirin dá risada de Seida e debocha. Vem aqui, por que não me bate? Quebra meu pulso. Vai, Seida, bate em mim, quebra, vem cá. Por que parou? Ah, não me diga que não quer irritar meu pai. Ah. Seida diz que o pai dela salvou ela. Sirin diz: ai, ai, como eu tenho sorte. E sempre vou ter, meu amor. Você precisa entender que eu sempre dou sorte. Ela sobe para o apartamento e Seida se contorce de raiva de Sirin. Arif vai à casa de Kismet e diz que precisa falar com ela de uma coisa. Kismet o recebe e diz que, na verdade, já iria ligar para ele. Arif vê algumas malas na sala e questiona se a irmã irá viajar. Kismet diz que sim e pede que o irmão se sente. Arif diz a Kismet que está com um problema e agora há pouco soube de uma coisa que a Sirin fez. Ele mostra o áudio dela. Kismet se surpreende, mas diz a Arif que nos tribunais não aceitam gravação de voz como prova legítima. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!